Recebi uma série de perguntas de uma pessoa que está fazendo o nosso mini curso Ascese e Filosofia à Luz do Thomismo, Orlando, e as respondi lá no próprio fórum do site, onde o curso está sendo disponibilizado aos que fizeram a sua inscrição, mas resolvi, como eram muitas questões e o texto se estenderia por demais, resolvi responder alguma coisa também num vídeo que disponibilizarei num link dentro do próprio site, mas na verdade eu vou colocar aqui no YouTube porque me parece uma resposta que talvez tenha utilidade para alguns. Então me pergunta lá o Orlando se as filhas dos pecados capitais são pecados mortais. Só para quem não sabe, numa das aulas do curso eu enumerei os 7 pecados capitais, assim como a soberba, que para Santo Tomás é pecado supracapital, e elenquei quais são as filhas desses pecados capitais. Capitais vem de captus, cabeça em latim, ou seja, são aqueles pecados que acarretam outros. Então a pergunta é bastante pertinente e respondo a ela dizendo o seguinte: Orlando, para que tenhamos uma aproximação da resposta, antes de tudo é necessário definir minimamente o que seja pecado mortal. Segundo Santo Tomás, e com ele toda a tradição dos grandes teólogos e também o magistério da Igreja, pecado mortal é um ato, uma transgressão voluntária da lei divina em matéria grave. Repitamos: transgressão voluntária da lei divina em matéria grave. Todos os pecados capitais implicam essa transgressão em matéria grave, que pode ser mais ou menos grave de acordo com uma série de circunstâncias, como por exemplo o bem que se contraria com aquele pecado, a pessoa contra a qual se peca, etc. Então, justamente porque na definição de pecado, que é a definição abrangente, não está implicada a distinção entre pecado mortal venial e capital, sou compelido a dizer que não há uma espécie de causalidade direta, ou seja, não porque o pecado capital é mortal, necessariamente as suas filhas o serão, embora na grande maioria dos casos são sim. Vou dar um exemplo só aqui para que tenhamos claro o que eu quero dizer. Segundo Santo Tomás, as filhas da inveja são a murmuração, a detração, o ódio, a tristeza com o sucesso do invejado e a profunda satisfação com o infortúnio do invejado. Pode suceder, por exemplo, vamos aqui só para ter um caso na mente, que uma mulher tem inveja da beleza da outra e num salão de beleza, enquanto faz as unhas, fala para uma colega ali do salão que a fulana, aquela que ela no fundo inveja, está com os pneuzinhos, está com a barriguinha. Ou seja, é uma murmuração que provém da inveja, mas em matéria fútil, não é matéria grave, e portanto neste caso poderíamos enquadrar essa filha da inveja, neste caso específico aqui que eu estou trazendo à luz, nessa hipótese, como um pecado venial e não mortal. Então, outra coisa que é importante dizer é o seguinte: o mote desse minicurso é pura e simplesmente traduzível com a seguinte imagem: todo o caminho espiritual do homem, e aqui espiritual, com este termo me refiro tanto à vida propriamente religiosa, mística, como também à vida noética, ou seja, a vida da inteligência na observação das coisas no cotidiano. Ela pressupõe, essa caminhada espiritual, ela pressupõe etapas claramente discerníveis pela inteligência em vista de um fim a ser logrado, a ser buscado, cuja posse
traz aquilo que, segundo a tradição, não apenas de Aristóteles, mas de todos os filósofos que o antecederam, cuja posse traz felicidade. Isso aqui eu faço questão de frisar porque é um equívoco, como diz o tomista Santiago Ramírez, pressupor que a eudaimonia aristotélica é propriamente aristotélica, porque se tratava, sim, de um patrimônio comum da cultura grega, da cultura filosófica grega, que Aristóteles sistematizou, certamente, ao qual deu uma organicidade que não havia, mas que não pertence propriamente a ele, como outras conquistas, como o conceito de potência e ato na forma como ele concebeu, etc, etc, etc. Então, toda essa caminhada espiritual, além de abrir os olhos da inteligência para as etapas discerníveis, ou seja, os obstáculos a vencer nela, para que se logrem as posses dos bens propriamente ditos, que estão escritos na realidade, ela pressupõe algo análogo ao que a tradição platônica também nos legou, que é esse trânsito do mundo sensível ao inteligível, ou seja, pressupõe uma certa vitória sobre o império dos sentidos em busca do reino da inteligibilidade. E aqui não nos custa dizer que quanto maior é a solidariedade da inteligência no ato pecaminoso, maior é o pecado, mais grave é o pecado. Quanto menor é esta solidariedade da inteligência com a vontade no ato pecaminoso, menos grave é o pecado, até o ponto de chegar à ignorância, vamos dizer assim, como frisavam os escolásticos, invencível, que é aquela que, por um conjunto de circunstâncias, é aquela da qual um sujeito indeterminado não consegue sair. Ou seja, quanto maior a solidariedade, repitamos, da inteligência com a vontade no ato pecaminoso, maior é a malícia e, portanto, mais grave é o ato. Então, toda a caminhada espiritual pressupõe, neste olhar para as etapas de que falei aqui, uma luta, e essa luta pressupõe a mortificação dos sentidos mínima, sem a qual, na verdade, seremos derrotados pelos vícios e, portanto, não conseguiremos alcançar esse reino do inteligível, como eu disse aqui, que é o fim próprio da inteligência. A inteligência foi feita para inteligir, assim como o olho foi feito para ver. O que pressupõe o livro 7? Ou seja, há um homem agrilhoado lá no fundo da caverna, que consegue sair dela porque possui inscrito em seu coração Eros, que é o apetite do bem, que o faz desagrilhoar-se, sair da caverna e contemplar um mundo, o reino do inteligível, cuja realidade é muito maior do que a daqueles espectros que ele via projetados na parede. Ou seja, esse homem que ultrapassou essa etapa das coisas sensíveis e também de uma inteligibilidade potencial, porém ainda não desenvolvida, esse é o legado de Platão. Platão, ele realmente foi um idealista em termos gnoseológicos, porque coloca como fundamento da metexo, da mescla, né, algo que está no mundo do suprarurânio separado e não conseguiu vencer essa aporia, ou seja, aquilo que dá inteligibilidade às coisas está acima das coisas mesmas. Essa é a aporia da qual Platão não conseguiu se livrar, e separado delas por uma espécie de hiato insuperável. Mas, não obstante isto, as intuições de Platão com relação a este reino inteligível que transcende a sensibilidade alcançável pelas nossas potências sensitivas foi um legado extraordinário, e se deve dizer sim que, do ponto de vista metafísico, Platão foi absolutamente realista, porque concebeu este mundo como algo proveniente de
uma realidade que está além dele e que é de per si imaterial. Então, Santo Tomás se inscreve nesta tradição ascética, que pode ser remontada a Pitágoras, passa por Platão, de alguma maneira por Aristóteles, depois pelos padres da igreja, pelos filósofos neoplatônicos, chega a Boécio, se encaminha à Idade Média e chega em Tomás com uma organicidade que supera, digamos, sem meias palavras, a de todos os filósofos que o antecederam. Então, só para não perder o fio da meada, Orlando, nem toda filha de um pecado capital é pecado mortal. Pode haver uma circunstância em que não se dê pecado mortal mesmo provindo de algo mais grave, que foi o caso ao qual eu aludi aqui, que foi o da murmuração em matéria fútil e, portanto, configurador apenas de um pecado venial. Com relação à sua outra pergunta, se a impugnação da verdade pelo homem em sua própria mente é fruto do pecado da inveja ou da própria vontade do homem em não crer na verdade. Bom, primeiro, digamos que a impugnação da verdade conhecida é aquilo que os cristãos sempre chamaram de pecado contra o Espírito Santo, ou seja, é a mentira dolosa para proveito próprio e em detrimento de outrem. Então, esta impugnação ela pode nascer da vaidade, pode provir mais propriamente ainda da avareza, que é esse afã de ter e, portanto, conducente a determinadas fraudes, ou seja, a impugnação de verdades conhecidas para a obtenção de lucro ou de bens materiais, e já pressupõe, sim, um certo desvio da vontade. E aqui, relembro de novo, pecado mortal só para que tenhamos sempre isto em mente, transgressão da lei divina, transgressão voluntária em matéria grave. E, portanto, pressupõe essa desordem da vontade e também uma certa desordem da inteligência que não, naquela circunstância devida em que se dá o pecado, não conforma a vontade devidamente, apresentando-lhe o caráter de bom e mal daquele bem naquela circunstância com a forma devida. Então, a outra pergunta sua que com relação à intuição, acredito que já tenha respondido num dos vídeos aí do curso, em que procuro mostrar que, segundo Santo Tomás, não há intuição direta dos inteligíveis, e, portanto, você me pergunta aqui se a intuição é algo, né? Essa intuição, neste sentido, ela não existe. Não é o caso. Acho que o vídeo ele esclarece bem, porque nele eu fiz um apanhado breve de todo o aparato sensitivo interno e externo que encaminha as imagens que são inteligíveis em potência para que o intelecto agente, ou seja, para que o intelecto as coloque inteligíveis, as torne inteligíveis em ato. E que, na verdade, quando reconhecemos algo como anteriormente inteligido, não significa uma cognição direta da essência, e sim simplesmente que a potência da memória, que é também espiritual, embora seja sentido interno, ela remete ao âmbito espiritual, justamente porque, segundo Santo Tomás, também lembramos daquilo que anteriormente conhecemos. Então a potência da memória é um ato da potência da memória, o que nos faz, vamos dizer assim, que o primeiro é um bem extraordinário para a própria vida espiritual, na medida em que eu procuro direcionar a memória para conhecimentos e bens efetivos, né? Esse é um ponto muito importante de destacar, para que não tenhamos a falsa ideia de que, como alguns tentaram
dizer nos últimos anos que, segundo Santo Tomás, teria rebaixado a memória ao papel de sentido interno, ao passo em que em Santo Agostinho ela seria uma potência espiritual. Isto não é verdade. Santo Tomás também defende a memória como algo atinente ao espírito e não, embora seja um sentido interno, que já tem uma certa abstração da matéria, né? Porque os sentidos internos já dão um passo além dos sentidos externos na captação dos entes e, portanto, a memória alcança esse âmbito espiritual. Recomendo a leitura da obra Correntes da Psicologia Contemporânea do professor Martin Echevarria. Então era isso que eu queria responder em breves palavras. E lembremos aqui, quando eu propus o curso, na verdade não tive nem de longe a intenção de fazer crer que Santo Tomás é o primeiro a dizer que da necessidade de uma ascese prévia à vida filosófica propriamente dita. Ele se enquadra numa, como eu disse há pouco, tradição longa, cujos cumes são Pitágoras, Sócrates e Platão, Aristóteles, num certo sentido, os neoplatônicos e Boécio, assim como alguns santos, como o próprio Santo Anselmo, enfim. Ele se enquadra numa longa tradição, mas como estudioso da obra de Santo Tomás, o meu propósito aqui é tão somente mostrar que isso está contemplado devidamente na obra dele e de forma absolutamente esplêndida, na medida em que Santo Tomás, como nenhum outro, chegou a clarificar com tanta beleza o que é o ato propriamente humano, quais são os seus pressupostos e quais são os seus fins, e portanto levou-nos a conhecer também, de alguma maneira, levou-nos a mirar, a olhar esta escada de Jacó que está pressuposta na vida espiritual propriamente dita. A única coisa que eu anotei aqui é que, na verdade, não conseguiremos por esforços próprios a perfeição ascética neste mundo, e sim, e aqui já entro numa premissa teológica, é necessário recorrer aos sacramentos, que são veículo de graça, sem os quais, na verdade, não conseguimos obter vitórias, senão pequenas, nesta matéria tão grave para a nossa vida. Espero ter respondido a essas suas perguntas, assim como as demais, e me coloco à disposição aqui de todos que estão fazendo o curso para que, como já vem fazendo alguns, né, mas que, como a título do Orlando, que indaguem, perguntem, porque esta interlocução é absolutamente necessária para que caminhemos juntos na compreensão do que diz Santo Tomás de Aquino na matéria.